Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Esta semana a pergunta é: como tratar a doença depressiva? Conforme prometido, hoje vou explicar o tratamento da doença depressiva. São 5 os tratamentos de que escolhi falar. 2 tratamentos de primeira linha e 3 tratamentos de segunda linha, tendo o último tratamento de que vou falar um caráter inovador. Então, primeiro os tratamentos de primeira linha. Vamos começar pelos antidepressivos. Os antidepressivos surgiram na década de 50 do século XX, a partir de observações feitas em pacientes que estavam a ser tratados para a tuberculose. Nessa mesma década foram demonstrados os efeitos antidepressivos do fármaco imipramina, um antidepressivo tricíclico. É preciso ter em conta que até essa época, entre os psiquiatras, havia ceticismo em relação a curas químicas das perturbações mentais. A descoberta destes fármacos foi o início de um avanço significativo no tratamento da depressão. Simplificando e para não complicar, existem 3 categorias de antidepressivos: os antidepressivos tricíclicos e os inibidores de monoaminoxidase, descobertos e comercializados entre os anos 50 e 60 do século passado. E também no final da década de 70, e sobretudo durante a década de 80, surgiram os SSRIs, cujo membro mais famoso é a fluoxetina, conhecida comercialmente como Prozac. Esta última categoria de antidepressivos é mais segura e comporta menos efeitos adversos. Virtualmente todos estes fármacos de que falei atuam primeiramente sobre uma classe de neurotransmissores, conhecidas como as monoaminas. Em particular atuam sobre a disponibilidade da serotonina, um neurotransmissor particularmente implicado na regulação do humor. O segundo tratamento é a psicoterapia. A psicoterapia é um processo de interação estruturado entre psicólogo ou psiquiatra e cliente, usado para tratar problemas de saúde psicológica. O objetivo principal da psicoterapia é introduzir mudança ao nível do pensamento, da emoção e do comportamento do cliente, de maneira a aliviar o seu sofrimento psicológico e contribuir para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, isto num sentido mais lato. No caso do tratamento da depressão, vou-vos explicar brevemente 3 psicoterapias. Existem mais, mas estas são as mais estudadas e com mais história no campo da psicologia clínica. São psicoterapias individuais e duram habitualmente entre 12 a 18 sessões, geralmente semanais ou bissemanais, podendo ser estendidas, e podem ser aplicadas como tratamento singular ou em conjugação com antidepressivos. A primeira psicoterapia é a terapia cognitivo-comportamental, que se foca em identificar, desafiar e modificar crenças, pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais, ao mesmo tempo ensinando estratégias de enfrentamento que ajudem a pessoa a superar a doença. É bastante estruturada e o psicólogo tem um papel ativo e diretivo no curso da terapia. A segunda psicoterapia é a psicoterapia interpessoal, que enfatiza a melhoria da qualidade das relações com a família, o parceiro ou amigos e na recuperação sintomática, em particular o funcionamento social. O psicólogo tem uma postura ativa, suportativa e oferece opções para a mudança. A terceira psicoterapia é a psicoterapia psicanalítica, também chamada de psicoterapia psicodinâmica. Consiste em contribuir para aliviar o sofrimento da pessoa através da exploração das motivações e significados inconscientes dos sintomas depressivos. A relação paciente-psicólogo é frequentemente tema de atenção e reflexão durante as sessões. Esta psicoterapia deriva do trabalho de Freud e dos seus continuadores. Então, agora vou falar-vos dos tratamentos de segunda linha, ou que têm um caráter inovador. Primeiro vou falar da eletroconvulsivoterapia. Quando alguém sofre de depressão severa e não responde a outro tipo de tratamento, a eletroconvulsivoterapia pode ser uma opção. É um tratamento efetivo, mas também controverso. Consiste em, sob anestesia e monitorização cerebral, por meio de elétrodos colocados nas têmporas, induzir eletricamente uma convulsão generalizada ao paciente. A duração do tratamento varia entre 6 a 12 sessões. Os riscos são a perda de memória de curto prazo, enxaqueca, confusão temporária, náusea e dores musculares.
O quarto tratamento é a fototerapia, ou também chamada de terapia de luz brilhante. É direcionado para a depressão com um padrão sazonal, ou seja, que acontece sobretudo no outono e inverno. Pensa-se que a diminuição da luz solar, característica dessas estações, espoleta uma mudança química no cérebro que conduz ao aparecimento de sintomas depressivos. Esta terapia consiste em usar um pequeno dispositivo, geralmente quadrangular, que origina uma luz forte entre 2.500 a 10.000 unidades luminosas. Na primeira hora, ao acordar, durante 30 minutos, a uma curta distância da pessoa, mais ou menos um braço de distância, durante 1 a 3 semanas. E por fim vou falar-vos da estimulação magnética transcraniana. A estimulação magnética transcraniana é um tratamento promissor, não invasivo e indolor, quando a doença depressiva não responde à medicação ou à psicoterapia. Possui taxas de resposta entre 30% a 64%. Como é que funciona o tratamento? A pessoa senta-se numa cadeira confortável, reclinável e permanece acordada. E na primeira sessão é determinada a zona do cérebro onde irá incidir a estimulação, geralmente o córtex pré-frontal dorsolateral. Um dispositivo em forma de bobina é colocado junto à cabeça do paciente, sobre a área do cérebro que se pretende estimular, enviando pulsos magnéticos constantes às células nervosas, estimulando a produção de químicos e de estabelecimento de novas conexões neuronais. Isto melhora o humor e reduz os sintomas depressivos. Pode acontecer desconforto na cabeça, contrações faciais e enxaqueca, são estes os efeitos adversos mais comuns. E este tratamento está contraindicado para quem sofre de epilepsia e outras doenças neurológicas. Ele pode ser uma alternativa interessante à eletroconvulsivoterapia, sem os riscos e os efeitos adversos correspondentes. Obrigado por ouvir o episódio 17 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Podem colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.